Muito bom dia, nesta quarta-feira, mais uma vez, é uma alegria estar nesse canal, para mais uma porção da Palavra de Deus, que tanto tem nos edificado, tem nos ajudado. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos e meu desejo é compartilhar a boa palavra com todos. Eu quero agradecer você que tem feito inscrição, quero incentivar você que ainda não fez a inscrição, inscrever em nosso canal, dar o seu like, pode fazer o seu comentário. É sempre uma alegria receber assim o retorno de cada um de vocês. Nosso texto de hoje, eu peço a você que abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 10, é o nosso texto principal. Mas antes de entrar em Gálatas capítulo 6, eu gostaria de dizer que há textos na Bíblia que trazem grandes promessas para nós, que estamos utilizando o poder do Espírito Santo, para nós que passamos pelo crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos trilhando os caminhos da vida cristã. Um deles, Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso é uma promessa tremenda. Cada pessoa que se tornou um discípulo de Jesus, ele foi transformado, ele foi assim ressuscitado. Ao descer nas águas do batismo, depois de confessá-lo, ao sair das águas, a pessoa é uma nova criatura, seu nome foi escrito no livro da vida, e ele está assentado nos lugares celestiais após a sua identificação com Jesus, na morte, sepultamento e ressurreição que existe no momento assim do batismo. Tem mais um texto, Romanos 5,17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só, o texto está falando aqui, Paulo, em Romanos capítulo 5, que nós que recebemos da abundância da graça e o dom da justiça, reinamos em vida através de Jesus Cristo. Enquanto muitos aguardam o milênio, na realidade, para você que conhece as Escrituras, você sabe que nós já vivemos esse milênio. Nós vivemos a realidade que Jesus reina sobre a sua igreja até a sua volta triunfal. E nós que estamos com Jesus reinamos juntos. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 4, quando João vê ele tem aquela visão em que ele vê o trono de Deus e 24 anciãos, aqueles 24 anciãos representam o povo de Deus que aqui na terra já reina, não reinará, já reina com Jesus Cristo, e esse texto de Romanos atesta isso. Então nós temos nossos nomes arrolados nos céus, já reinamos com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais. Mas eu quero dizer uma coisa, talvez você que está me ouvindo diga, tudo bem, mas nem sempre eu me sinto assim. Nem sempre parece que estou reinando. Nem sempre acontece, todas essas promessas parecem acontecer na minha vida. Na realidade, de uma forma, vamos dizer, absoluta e total, apesar de tudo isso ser uma realidade, porque acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, nós vivemos nesse mundo, e esse mundo tem os seus problemas. E mesmo a gente nem sempre sente dessa maneira. Porém, Jesus está preparando um lugar para nós. Lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz que ele está preparando um lugar, e quando ele preparar, ele virá buscar os seus. Mas hoje eu quero dizer que esse viver reinando, mesmo aqui na terra, não é algo automático. Depende da nossa fé, mas não é uma fé só de acreditar. É uma fé obediente. E por isso sim, baseado em Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 10, o nosso tema de hoje é como viver dias mais felizes nesta terra. Sim, por causa de Jesus, por seguirmos os seus ensinamentos, com certeza, a despeito das dificuldades que a vida tem, das perseguições que existem, nós podemos viver dias mais felizes nessa terra. E o livro de Gálatas nos dá algumas dicas, O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, Gálatas capítulo 6, versículo de 1 até 10, diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado.
Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas que com ela o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quero, a partir desses versículos, dar algumas dicas assim, inspiradas nesses versículos, que podem nos ajudar no nosso tema de hoje, podem nos ajudar a viver dias mais felizes aqui na Terra. Primeira dica: de Deus não se zomba. O que plantarmos, colheremos. Versículo 7, ele está dizendo isso. É a velha lei da semeadura. O que estamos plantando hoje, certamente colheremos amanhã. Às vezes nós imaginamos que a colheita virá somente no dia do Senhor. De fato, a colheita total virá realmente naquele dia. Mas a colheita começa aqui. O que nós plantamos, nós não vamos colher somente lá na eternidade, quando Jesus Cristo voltar. Mas nós colheremos aqui nessa terra. E aí eu pergunto, o que você espera do futuro? Sabe, em grande parte, depende daquilo que eu e você estamos semeando hoje. Deixa eu dar alguns exemplos, eu gosto de exemplos práticos. Se hoje semeamos na família os valores de Deus, lá na frente nós colheremos, seremos recompensados, isto refletirá na vida dos membros da família. O inverso também é o contrário. Se hoje estamos semeando na família os valores que não são divinos, que não são de Deus, amanhã também, infelizmente, colheremos. Existe até... Esse texto ele pode ser aplicado em toda a vida. Por exemplo, se estamos semeando para um futuro profissional, especialmente você que é jovem, mas não é somente jovem, estudando, nos qualificando, às vezes abrindo mão um pouco do lazer, investindo nosso dinheiro, nossa energia nos estudos, por exemplo, lá na frente nós vamos colher. Você sabe que esse ano de 2022 eu tive uma grande alegria, no dia 12 agora de janeiro, eu tive a alegria de ser aprovado no exame da OAB, um exame muito difícil. Só para quem passou sabe. Mas sabe quando eu comecei a investir? Lá em 2018, primeira tentativa minha. Na verdade foi a segunda, a primeira foi logo que eu me formei, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Mas em 2018 eu comecei, porque eu preciso passar na OAB. E tentei. Eu saía do meu trabalho às vezes não, todos os dias, 18 horas, me trancava para estudar até mais ou menos umas 11 e pouco da noite. E não consegui passar nas primeiras vezes. Foi triste, foi complicado, foi assim, difícil. Mas agora, quase 4 anos depois, eu recebi o fruto da minha semeadura, claro, com a ajuda de Deus, claro, com Ele me dando forças. Tudo que nós conseguimos é Deus quem assim nos ajuda, mas depende de nós semearmos. Agora, se nós queremos viver como a cigarra, na parábola da cigarra e da formiga, na boa vida, não investindo, achando que cairá do céu literalmente, não vai cair. Não vai cair, porque depende daquilo que investimos. Mas não é somente na vida profissional. Se estamos investindo no casamento, em diálogo, em atitudes de amor, de perdão, certamente lá na frente colheremos um casamento sólido, um casamento assim, da maneira como Deus quer. Um jovem casal de namorados, se está investindo no diálogo, aprendendo com os mais experientes, tendo um namoro santo, colherá os bons frutos lá na frente. Porém, se está em rebeldia com os pais, se estão isolados, achando que não precisam de ninguém, se estão tendo um namoro segundo os padrões do mundo sem Deus, certamente, infelizmente, colherá frutos amargos.
talvez uma gravidez prematura, talvez tenha até que deixar de estudar por causa de uma criança que está chegando em um momento que não deveria ser aquele momento. Pois é, tudo isso é uma colheita que nós recebemos como consequência da rebeldia que nós assim plantamos lá atrás. Eu já plantei algumas coisas na minha momento de rebeldia, colhi, sofri, e eu sei bem assim o que estou falando. Então, muitas vezes pensamos, como eu falei, que a colheita vai ser só na volta de Jesus. Não. O que nós hoje estamos plantando, pode ter certeza, e eu pergunto, responda para você mesmo, onde você investe o melhor do seu tempo, das suas energias, do seu dinheiro? Pois é, a colheita virá assim. Por exemplo, na vida cristã, estamos investindo em leitura bíblica, em conhecimento da palavra de Deus, em reflexão, meditação na palavra de Deus, colheremos lá na frente. Se não estamos investindo, se estamos negligenciando valores espirituais, também colheremos. Segunda dica, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, fazer o que é certo, fazer questão de ensinar os ensinamentos de Jesus, está no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Pois é, perdoar quem nos ofende, às vezes a gente se cansa, às vezes temos a oportunidade de fazer algo de bom para um outro, pois é, temos que fazer. Temos cuidado, assim, muitas vezes fazer o bem com as palavras, tomar cuidado com a maneira como nós usamos, agir com honestidade, agir com integridade, agir sempre com a verdade. Às vezes desanima. A gente vê pessoas que não fazem o bem e elas se dão bem. E às vezes a gente está tentando fazer o bem, tentando ser certo, tentando assim, ser íntegro, tentando ser honesto, ser correto, parece que não vem. Vem. O apóstolo Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, na verdade, de fazer o que é certo. E o que é certo está na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. E quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, mesmo quando a maioria não está, pode ter certeza, lá na frente nós assim vamos colher. Colhemos aqui nessa vida, colheremos na eternidade. Pois todos os nossos atos estão sendo anotados por Deus. E Ele vê. E Ele assim vai dar a devida colheita. Vida cristã exige perseverança, isto é, permanecer. No começo do ano, por exemplo, às vezes fazemos propósitos. Ler mais a Bíblia, ter mais uma vida de oração, ser mais frequente nas reuniões de igreja, combater aquele pecado que tem nos afastado de Deus, cuidar daquele vício que tem roubado uma qualidade de vida, assim, tanto vida física como muitas vezes vida espiritual. Então, a gente tem às vezes objetivos que fazemos no começo do ano. O problema é que com o tempo a gente vai desanimando. Então não podemos desanimar, porque parece que os resultados não vêm, mas eles vêm. A dica de Deus é: continue, persevere, não desista. No momento certo, a colheita virá, e virá de acordo com o que estamos plantando hoje. Terceira dica: valorizemos a comunidade de Cristo para corrigir e para ser corrigido. Versículo 1, ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrija o espírito de brandura e tenha cuidado para também não ser tentado. Então, vamos ter coragem, amor e firmeza para corrigirmos uns aos outros. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que a palavra de Deus, toda a escritura inspirada por Deus, é útil para ensinar, mas também para repreender e corrigir. Então, devemos corrigir uns aos outros. Ele diz, levem as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. As pessoas ao nosso redor conseguem ver melhor que a gente às vezes. Às vezes estamos tomando a decisão errada e precisamos ser corrigidos. Então, sejamos humildes para corrigir com brandura, com cuidado, mas também para sermos corrigidos. Quando alguém tem coragem, às vezes, de nos dar uma dica, puxa vida, porque a pessoa nos ama, quer o melhor para nós. Como eu falei, falando um pouquinho sobre como eu aplico isso. De 2018 para cá foi um ano de semeadura. Não foi somente 2018 para cá, mas o mais próximo, né? Eu decidi ouvir pessoas na minha vida profissional. A minha chefe,
Ela me deu algumas dicas. Valdir, seja mais assim, proativo. Então, se esforce mais. Eu decidi ouvir minha esposa, que às vezes também me dava assim umas dicas. E dicas que realmente, quando alguém chega na gente corrigindo, mesmo quando a pessoa está tentando nos corrigir com jeito, aqui dentro dói, porque o nosso ego dói. Mas eu decidi ouvir, decidi engolir. O que aconteceu? No começo de 2019, eu colhi o fruto. Uma promoção no meu trabalho. Por quê? Porque eu vi. Porque eu aceitei o pitaco do outro. Doeu, claro que doeu. Mas eu vi. Então precisamos fazer isso. Continuei ouvindo, continuei assim. A minha esposa, especialmente a minha esposa, muitas vezes, eu, Valdir, você precisa investir mais tempo nos estudos. Você precisa. E às vezes ela me dava algumas dicas. Pois é, agora no começo de 2022, como eu falei, veio a aprovação na OAB. Então, nós precisamos corrigir as pessoas que querem ser corrigidas, que aceitam, mas nós precisamos também aceitar a correção, e nada melhor do que o corpo de Cristo para fazer isso. Os irmãos da igreja, mas também as pessoas que nos odeiam, às vezes um colega de trabalho, como no meu caso, a esposa. Precisamos estar abertos ao pitaco do outro. Nem tudo que o outro fala vai nos ajudar, mas tenha certeza que toda correção, se nós formos humildes, sempre tem alguma coisa que vai nos ajudar a sermos pessoas assim melhores. Vamos conversar, vamos ouvir mais do que falar. Tiago 1,19, pedir um feedback, que somente vai nos fazer bem. Toda correção dói, conforme Hebreus 12:1, mas no final colheremos os frutos de justiça. E claro, o maior fruto de justiça é que nós seremos mais parecidos com o Senhor Jesus, quando permitimos que as pessoas assim nos corrijam. E claro, quando fomos nós que estivermos corrigindo, da mesma maneira que nós queremos que as pessoas nos tratem com brandura, vamos também tratá-las com brandura, corrigir com jeito, porque às vezes quando corrige muito, muito duro, exige muita humildade do outro lado. Vamos facilitar a vida assim uns dos outros. Quarta e última dica, cada um levará o seu fardo. Versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até parece contraditório com o versículo 2, que diz, leve as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas na verdade, a realidade é assim, quando nós somos corrigidos, ou quando corrigimos alguém, a pessoa tem assim, um livre-arbítrio de aceitar ou não a nossa correção. Quando alguém nos corrige também, nós também podemos dizer sim ou não. Mas sabe, no final, cada um vai levar a sua carga no final. Cada um sofrerá as consequências dos seus atos. Quando nós estamos corrigindo alguém, a pessoa não aceita, não é para ficar chateado. Você fez sua parte, fizemos nossa parte. A pessoa não aceitou, é ela no final que vai levar, que sofrerá as consequências. Talvez até atinja outras pessoas, mas ela será a maior atingida. Quando alguém me corrige, eu não aceito também. Quem vai sofrer as consequências, se aquela correção era uma boa correção, era uma boa dica, sou eu mesmo. Então, cada um levará assim as suas próprias cargas. Para quem é corrigido, aceitar ou não é com você. Saiba que no final você levará a sua própria carga, ou seja, sofrerá as consequências, boas ou más, assim, de ouvir, de deixar de ouvir aquela correção. Normalmente, quando nós não ouvimos a correção de alguém experiente, alguém que nos ama o suficiente para nos corrigir, lá na frente a gente às vezes percebe que deveria ter ouvido mais. Qual é a conclusão? Os que receberam da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus, porque já estão assentados nos lugares celestiais com nossos nomes arrolados no livro da vida. Estou juntando Romanos 5,17 com Efésios 2,6 e com Atos 2, Lucas 10,20, né? Arrolados assim nos céus. Mas como é que nós vamos viver essa abundância da graça? Como é que nós vamos viver dias mais felizes aqui na terra, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus? Primeiro, levando Deus e seus valores a sério. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Aquilo que você plantar, pode ser que ninguém saiba, mas Deus lá no céu está sabendo, e dele não se zomba. Então, levemos Deus a sério. Não vamos brincar de ser cristão. Número 2, o que plantarmos, colheremos lá na frente. E boa parte daquilo que plantarmos, nós colheremos aqui mesmo na terra. Não é só lá no céu, começa aqui na terra.
Número 3, não nos cansemos de fazer o bem, obedecer a Jesus e sua palavra. Pode ser, às vezes, parecer que não vai dar em nada. Pode ser que dá a impressão que não vai vingar. Que fazemos o bem, mas fazemos o certo e parece que só dá errado. Por engano nosso. Lá na frente, como disse o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo iremos colher. E temos a igreja, o povo de Deus, a família de Cristo, o corpo de Cristo. Vamos utilizar esse grupo maravilhoso de pessoas que também, como nós, estão crescendo espiritualmente, que nos conhecem muitas vezes, conhecem pontos fracos nossos, que podem nos ajudar. Vamos também corrigir uns aos outros. Mas, na verdade, estejamos abertos a todos. Não é só o povo da igreja, né? As pessoas, muitas vezes, colegas de trabalho, pessoas que estão ao nosso lado, estão conosco, às vezes nos dão umas dicas maravilhosas, que se nós formos humildes o suficiente, nós ouviremos. E aquilo irá nos fazer bem. A colheita virá a partir do que estamos plantando hoje. Aqui na terra, vamos colher. E de maneira plena, lá no céu, quando Cristo voltar, nós colheremos exatamente o que estamos assim plantando hoje. Como viver dias mais felizes nesta terra é o tema da nossa mensagem de hoje. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá no portal igrejadecristo.net, ela está lá prontinha para você poder compartilhar com quem você quiser. Hoje estamos ainda no começo do ano, 26 de janeiro, que a plantação minha e sua, que possamos plantar baseados na palavra de Deus, que possamos plantar baseado na lâmpada para os nossos pés, e com certeza nós vamos colher frutos de justiça, frutos que farão com que nós sejamos mais felizes aqui na terra e de maneira plena lá no céu. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.